Senhor presidente, senhores deputados, o assunto que está hoje na ordem do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo é a questão ambiental, é a questão das mudanças climáticas e do aquecimento global. Quando nós ligamos a televisão para assistir o noticiário, nós vemos na Europa, nós vemos na Ásia, nós vemos na América Latina problemas gravíssimos decorrentes das mudanças climáticas. Calor extremo em determinada região, chuvas abundantes em outras, seca em outras regiões, e cada vez esses fenômenos mais extensos, mais extremos e mais intensos. E nossa sociedade como um todo, eu falo poder público, sociedade civil, temos que nos preocupar com essa questão, porque é uma questão de garantia da existência humana sobre o planeta, a sobrevivência do planeta e a sobrevivência da espécie humana. Nós aqui na região do Mato Grosso do Sul tivemos quantos dias de inverno esse ano? Quantos dias que nós tiramos a blusa do armário, né? Para nos proteger do frio intenso. Foi nem uma semana. E agora, anunciando aí a chegada de um calor que nunca se viu na história da humanidade. As pessoas na Europa estão enfrentando um calor intenso, queimadas, derretimento de fios subterrâneos em função do calor extremo, deputado Londres Machado. Portanto, nós precisamos pensar em políticas públicas de preservação e recuperação daquilo que já foi devastado e daquilo que já foi prejudicial ao meio ambiente nessas últimas décadas. E eu faço essa introdução aqui para trazer a responsabilidade da Assembleia Legislativa na discussão ambiental no nosso estado e dizer que a questão do Pantanal hoje, ela é uma questão prioritária. E a Assembleia Legislativa não pode se omitir nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Eu diria, senhor presidente, que em alguns momentos eu me senti frustrado aqui nesta casa, quando levantei algumas proposituras nessa área do meio ambiente, de defesa do Pantanal, porque eu senti um certo receio de alguns colegas em debater e aprofundar essa questão. Apresentei um projeto que foi elaborado pelo falecido deputado Amarildo Cruz para suspender a expansão da monocultura da soja no Pantanal, e o projeto levou uma canetada na Comissão de Constituição e Justiça e foi arquivado. Qual era a alegação da comissão? O projeto fere o princípio da livre iniciativa, não pode prosperar. E ontem o governador do estado, Eduardo Riedel, publicou um decreto suspendendo desmatamentos, as licenças ambientais para desmatamento, expansão de soja e etc., até que a Assembleia Legislativa vote uma lei, a lei do Pantanal. No caso, o governador não feriu o princípio da livre iniciativa, né? Mas aqui na Assembleia, se a gente levanta a questão,
Nós não podemos ter receio da oposição de um ou outro proprietário rural que tem terra no Pantanal, que fica bravo. Nós temos que ter responsabilidade com o futuro do nosso estado e do planeta. Questão ambiental é séria. O mundo hoje está se reunindo em conferências, em seminários, em simpósios, para justamente fazer frente a essa situação de mudanças climáticas, de aquecimento global, de fenômenos extremos que estão acontecendo no clima. E nós aqui preocupados com a chiadeira de um ou outro fazendeiro, com uma medida que nós possamos aprovar. Eu já disse aqui uma certa ocasião que quem compra terra no Pantanal tem que saber que está comprando terra no Pantanal, que é patrimônio nacional, que é a maior reserva alagável do mundo e que precisa ser preservada. Ele não está comprando terra em qualquer região do país afora. Ele está comprando uma terra no Pantanal. Pantanal é um bioma sensível e precisa de medidas, de políticas de preservação. Então não é chegar no Pantanal e desmatar o quanto se quer, fazer queimadas e ainda plantar monocultura, soja, cana, que vai trazer prejuízos irreparáveis para a biodiversidade do Pantanal. Nós tivemos 2 programas seguidos no Fantástico da Rede Globo sobre o Pantanal. Ao mesmo tempo que a gente fica extasiado de ver aquela beleza, aquela riqueza toda, a gente fica preocupado com a deterioração, a destruição desse patrimônio natural. Inclusive, domingo passado, assistimos a reportagem do Fantástico, deu uma entrevista, Coronel Rabelo, que está aqui hoje presente no plenário da Assembleia Legislativa. Quero parabenizá-lo, não só pela fala no programa, mas também pelo seu trabalho, seu compromisso com o nosso Pantanal sul-mato-grossense. Eu quero, senhor presidente, parabenizar o governador Eduardo Riedel pela publicação do decreto ontem, que praticamente estabelece uma moratória, dizendo ficam suspensas as licenças ambientais até que a Assembleia Legislativa aprove a lei do Pantanal. Isso tem que ser aplaudido. Ontem estive com o governador no lançamento do primeiro fórum Pontes Pantaneiras, e o governador disse: agora o protagonismo está com a Assembleia Legislativa, que é quem tem a prerrogativa de aprovar as leis do nosso Estado. Então, senhor presidente, a bola está agora com a Assembleia. Vossa Excelência me permite... E aí, deputado Zeca, claro, vou permitir. Claro. E aí, nós temos que fazer um trabalho sério, um estudo aprofundado sobre a região do Pantanal, sobre esse bioma, e fazer a melhor lei para proteger este bioma, o nosso Pantanal, ao mesmo tempo que a gente tenha, claro, a preocupação com quem tem lá a propriedade, que é produzir, precisa também sobreviver. Os produtores que estão lá no Pantanal precisam ter oportunidades, e nunca esquecendo dos pequenos, dos ribeirinhos, do homem pantaneiro, raiz, aquele que está lá cuidando do Pantanal e tentando sobreviver. É essa lei que nós temos que fazer, uma lei de sustentabilidade,
uma lei que permita a produção, mas uma lei que garanta, que tenha preocupação social e ambiental com muita força. Ou a gente toma conta do planeta, deputado Renato Câmara, que é a nossa casa comum, ou nós vamos ter problemas seríssimos no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, da humanidade como um todo. Eu queria dizer, antes de conceder uma parte a Vossa Excelência, que está fazendo um brilhante trabalho à frente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia, eu queria dizer que eu apresentei aqui projeto proibindo a expansão da soja, o projeto foi barrado. Apresentamos em comum, eu, o deputado Zeca, a deputada Gleice da bancada, para proibir pulverização aérea. Nossos rios estão contaminados. Ontem eu fiz um levantamento da presença de agrotóxico em vários rios. Sobre o Rio Dourado, tem um estudo, uma pesquisa da Universidade Federal, da Embrapa. O povo de Dourados da região está tomando água contaminada, envenenada. As comunidades indígenas, elas recebem chuva de agrotóxico que passa ao lado nas lavouras. Nós temos que cuidar disso. Comentei ontem com o deputado Renato, recebi um vídeo de Vinhema, o rio Piravevê sumiu, só tem areia, só tem uma estrada assim onde passava o rio. Ou a gente traz isso para discussão, ou nós vamos ter desastre atrás de desastre e o prejuízo incalculável e irreversível no futuro. Então, eu penso que essa casa tem que assumir o compromisso de fazer esse debate com prioridade. Precisa estudo técnico, científico, nós precisamos discutir com profundidade para elaborar uma lei que de fato possa atender o princípio da preservação do nosso bioma pantanal, mas também permitir atividades econômicas naquilo que for possível e também a preocupação social com os pequenos, com aqueles ribeirinhos, com aqueles pantaneiros, raízes, que sempre protegeram o Pantanal e precisam continuar tendo oportunidade de vida com qualidade, né? Então, essas preocupações, o zoneamento ecológico econômico, dizer os limites do Pantanal, o que é possível fazer, o que não pode ser feito, eu acho que isso é tratar o assunto com muita responsabilidade. Para finalizar meu pronunciamento, senhor presidente, queria dizer que nós não podemos aqui ter medo do debate, receio, eu vou contrariar os interesses de quem está lá plantando soja no Pantanal. Nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que ter coragem, deputado Paulo Correia. Nós temos que ter coragem. Nós somos eleitos pelo povo para cuidar do nosso Estado, para cuidar do meio ambiente, para cuidar da saúde, da educação, da assistência social. E nós não podemos ter receio de contrariar interesses de A ou B. Essa é uma questão que eu, por exemplo, fiquei aqui revoltado mesmo. Quando apresentei um projeto de lei, ele praticamente foi jogado na lata do lixo. E eu fiz um documento para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fiz sim, provocando, se o Estado de Mato Grosso do Sul não assumir a responsabilidade de fazer esse debate, que venha de cima para baixo, que venha do governo federal. Agora, nós não podemos ser coniventes com a depredação, com a destruição do meio ambiente. E o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, estava para editar uma medida fazendo aquilo que o Estado fez agora. Um decreto do governador suspendendo desmatamento, dando uma moratória até que a Assembleia Legislativa aprove a lei do Pantanal. Essa é a responsabilidade nossa. Eu termino aqui fazendo uma lembrança do Francisco Anselmo. Francelmo, um ambientalista que imolou-se na Barão do Rio Branco, queimou o corpo em protesto à destruição do Pantanal. Essa memória a gente tem que ter sempre atualizada, porque é uma vida que se
doou em função desta causa, a causa do meio ambiente, a causa do Pantanal. Nós temos que pensar nas futuras gerações e nós temos que transmitir às futuras gerações aquilo que nós recebemos, o direito de viver num ambiente saudável e preservado. Para encerrar, senhor presidente, eu acho que esse é um momento, inclusive, de se discutir um assunto que vai e vem, mas nós temos que resolver de uma vez por todas, que é a proposta de mudança do nome do estado de Mato Grosso do Sul. Eu acho que nós temos que ter a coragem de fazer esse debate e resolver. Não há um momento mais oportuno para esse debate do que agora. Imagine os senhores se na Europa os europeus ficarem sabendo que no Brasil tem um estado que chama Pantanal. Quais são os benefícios da mudança do nome do estado de Mato Grosso do Sul? Primeiro, que nós vamos passar a ser conhecidos no Brasil e no mundo. E eu falo no Brasil, deputado Rinaldo, porque eu atravesso a divisa aqui de Mato Grosso do Sul com São Paulo e vou visitar meus parentes que moram no interior do estado de São Paulo. Ninguém fala Mato Grosso do Sul, só fala Mato Grosso. Chego na casa dos meus tios, e aí, como é que está lá no Mato Grosso? Falo, no Mato Grosso eu não sei, agora no Mato Grosso do Sul eu sei. Você vai em qualquer estado do Brasil. Esse ano eu tive a oportunidade de conhecer Alagoas. Coronel Davi, e o pessoal perguntava, o senhor é da onde? Eu sou de Campo Grande. Ah, do Mato Grosso? Falo, não, lá é Cuiabá. Né? Ninguém conhece, ninguém sabe da identidade do nosso estado, que aqui é a terra da Helena Meirelles, que aqui é a terra de Délio e Delinha, que aqui é a terra do Emanuel Marinho, poeta de Dourados, do Manuel de Barros. Ninguém sabe que é aqui no Mato Grosso do Sul que nós temos 2/3 do Pantanal, que nós temos 8 etnias de comunidades indígenas, que nós temos a beleza de Bonito, de Costa Rica, de Bodoquena, de Cidrolândia também, né? Por que não? Então ninguém conhece. Então, o primeiro benefício seria tornar o nosso estado conhecido, com identidade própria. Segundo, senhor presidente, imagine se o Mato Grosso do Sul passasse a se chamar Pantanal, a nossa responsabilidade de proteger o bioma que dará nome ao nosso estado. Nós não poderemos nunca deixar de cuidar daquilo que dá nome ao nosso estado. Então, um compromisso com a questão ambiental, com a questão do Pantanal. Eu estou falando disso porque nos bastidores a gente costuma debater isso. O nosso presidente Gerson Claro é um entusiasta dessa ideia. Conversei ontem com o governador Eduardo Rido, ele falou, por que não a gente fazer um plebiscito e resolver de uma vez por todas? Ótimo! Vamos ver o que a população acha, faz um plebiscito, né? Vamos fazer uma audiência pública aqui na Assembleia, trazer quem é contra, quem é a favor. Plebiscito está certo. Permite uma parte? Não é? E vamos resolver. Eu acho que o momento é esse e nós daríamos um grande salto no sentido de tornar o estado conhecido e atrair turistas, né? Atrair investimentos aqui para o nosso estado. Mas eu encerro, senhor presidente, com uma frase de uma liderança indígena que expressa a sabedoria dos povos indígenas, dizendo o seguinte: nós pegamos emprestada a natureza dos nossos filhos e um dia vamos devolver a eles. Portanto, essa natureza, o meio ambiente, não é nosso, é dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações futuras. Portanto, temos que cuidar, preservar com muito carinho e com muita responsabilidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado.